é que você está hoje? Tudo certo. Professor, já começando com esse tema, né, dado este relato ali de ataques com drones perto de instalações estratégicas ali, inclusive no Irã, e até as advertências do próprio Irã sobre respostas imediatas a novas ações militares israelenses. Israel ainda não assumiu oficialmente este ataque, mas eu estava até olhando pelas agências, o The New York Times trouxe informações de que duas autoridades já teriam assumido, né, a responsabilidade ali, autoridades de Israel. O próprio ministro de Relações Exteriores da Itália disse também, né, que vem de Israel este atentado, que Washington já teria esta confirmação, apesar dos Estados Unidos negarem algum tipo de ligação, mas de fato, queria entender, professor, a gente pode vir a ter uma escalada, já que o próprio Irã fez essa, né, advertência ali, que teriam respostas maiores caso de fato Israel fizesse algum contra-ataque? Olha, é uma situação difícil, né, nesse processo todo, porque o que a gente vê é que se cada um, a cada hora, quiser dar resposta para o conflito, nós vamos ter aí uma situação extremamente complicada, porque a única tendência, quando um fica querendo responder ao outro, é de um aumento necessariamente na escalada deste conflito. Então, é necessário que a diplomacia aí haja justamente para evitar que isso aconteça. Só que a impressão que eu tenho é que o Ocidente novamente vai naquela mesma trilha do passado, de querer impor mais sanções ao Irã neste processo todo e justamente querer, por meio das sanções, conter aí qualquer tipo de retaliação. Como eu disse para você na semana passada, a minha grande preocupação foi o fato de que o Irã não teve o temor de atingir Israel, que é um país reconhecidamente como nuclearmente armado. E isso é uma preocupação, porque você pode fazer com que este conflito assuma novas escalas nessa situação toda, que pode ser extremamente complicado. Mas a impressão que eu tenho é de que a ação de Israel, comparativamente àquilo que poderia ter sido, foi menor, e o fato é de que nós estamos aí tendo uma tentativa de contenção, afinal, não interessaria a ninguém ali que o conflito continuasse. Eu acho que, nesse sentido, viu, Paula, a posição chinesa, que deveria ser até mesmo do Brasil, é de que nós não deveríamos perder de conta aquilo que de fato acontece e continua acontecendo em Gaza. E esse que é o grande problema dessa situação toda, porque se criou aí um fato que de fato está tirando a atenção da tragédia que nós temos observado em Gaza. Uma boa noite para o senhor, né? Como o poderio militar do Irã se compara ao poderio militar de Israel? A gente ficou muito com essa questão aqui na cabeça também, vendo toda essa movimentação. E analisando por esse ponto de vista, tem algum lado que está em vantagem em relação ao poderio militar? Olha, de fato, Israel conta ali com o apoio dos Estados Unidos, tem equipamentos modernos dos Estados Unidos, e uma das coisas que nós vimos também é que os Estados Unidos forneceram logo no início da guerra, e têm fornecido continuamente, equipamentos militares para que Israel continue na sua empreitada. O Irã tem ainda equipamentos norte-americanos, desde 1979, que ainda usam, mas o fato é de que, aparentemente, a impressão que se tem é que os equipamentos iranianos não têm ali a mesma letalidade daquilo que você tem em Israel. Mas o fato é de que Israel também é um país nuclearmente armado, é reconhecido por isso, embora não tenha nenhuma afirmação dizendo isso, mas todo mundo já sabe a respeito disso. E o Irã vinha aí num processo de busca de armamentos nucleares. E o fato é de que o governo israelense, naquilo que a gente chama de guerra na sombra, né, Shadow War, ele fez aí uma série de incursões em que mataram-se vários engenheiros e cientistas que estavam trabalhando no sistema, no aparelhamento nuclear do Irã. Mas ninguém sabe, evidentemente, neste processo todo, se o Irã já tem ali uma capacidade
nuclear de fato desenvolvida. E isso é o que pode fazer com que esta guerra assuma uma proporção diferente. Agora, há uma questão importante, né? Embora Israel tenha ali uma quantidade maior e mais moderna de equipamentos, ela também, o Estado de Israel também não pode aí abusar do uso desses equipamentos ou até mesmo utilizar aí da tecla nuclear, porque justamente isso geraria na região uma barreira quase que imediata a Israel e subitamente o Estado de Israel poderia ter todos os países árabes voltados contra Israel neste momento. Então é preciso muita sabedoria, embora nós saibamos que Netanyahu tenha aí utilizado essas coisas para, de alguma forma, tirar a atenção daquilo que acontece em Gaza, da sua falta de popularidade, e o fato de que ainda hoje o Hamas ter os refugiados, isso não parece ter melhorado, e o fato é de que Netanyahu se encontra aí numa situação difícil politicamente e, obviamente, busca, por meio de outras alternativas, uma forma de manter a sua legitimidade no poder também. Fato aí que Israel possui esse sistema de defesa mais avançado, olhando pelo lado ali, tecnologicamente, né, nessa comparação ali com o Irã, qual seria o impacto, vamos supor, mais estratégico de um potencial ataque cibernético, né? Já se levanta essa possibilidade, o quanto aí Israel poderia perder mais do que o Irã ali num possível ataque cibernético a essas forças armadas israelenses, isso poderia de alguma forma alterar este equilíbrio que a gente estava falando aqui, mas de um poderio bélico? Veja, Paula, se poderio bélico ganhasse guerras, né, efetivamente, os Estados Unidos teria ganhado todos os confrontos que ele teve depois da Segunda Guerra Mundial. E nós, observando a história americana, com toda a superioridade militar dos Estados Unidos, eles só venceram a guerra depois da Segunda Guerra Mundial. A única guerra que eles venceram, efetivamente, foi contra o Iraque, que era um país que estava devastado depois de 8 anos de guerra com o Irã, e não há que comparar ali a situação do Iraque militarmente com os Estados Unidos. Então, o fato de você ter equipamentos super sofisticados não significa efetivamente que você vai ganhar a guerra. Você pode ter um efeito devastador, que é justamente a política que foi implementada pelo Colin Powell, quando era um dos responsáveis pelas forças militares, de utilizar a aviação como uma forma de destruir tudo antes de você efetivamente enviar a questão da infantaria. Mas o fato é de que, hoje em dia, muitas coisas se tornaram irrelevantes. Veja só, antigamente se falava muito da importância de você ter ali porta-aviões, não é? Que são importantes, porque você pode utilizar na ação. Hoje em dia, a grande coisa são submarinos nucleares. E a China, por exemplo, já ultrapassou os Estados Unidos em número de submarinos nucleares. E a gente sabe, desde a época dos romanos, que quem domina o mar domina o mundo, e o submarino é muito difícil de captar. E a outra questão é justamente isso que você mencionou, a guerra cibernética. E veja que interessante, na cúpula que teve, se eu não me engano, em Genebra, entre o presidente Biden e o Vladimir Putin, o primeiro item da agenda dos dois era a guerra cibernética. De todos os fatores, de todas as discussões, a mais importante era o fato de que os americanos temiam que os russos utilizassem da guerra cibernética para criar o caos dentro dos Estados Unidos. E por essa razão que o Biden fez uma série de ameaças. Neste processo todo, quanto mais integrada a sociedade por meio de computação, por meio da inteligência artificial, mais vulnerável ela fica a esses ataques cibernéticos que podem acontecer, sim. Então, este é um grande equalizador, porque, veja só, muitas vezes você pode estar numa montanha no Afeganistão e um menino jovenzinho pode interferir no site do Congresso americano, no Pentágono dos Estados Unidos, e o que dirá numa situação de guerra em que você pode ter aí equipamentos que se tornem inúteis de acordo com aquilo que é feito. Então a gente nota que esta é uma questão extremamente relevante e que é um equalizador, não é? Porque, de alguma forma, você pode fazer com que os aviões parem de funcionar a qualquer tempo. Então de fato, uma preocupação para o próprio Estado de Israel.
Professor, eu vou mudar de tema, até porque, aproveitando a sua presença aqui para tentar entender uma outra notícia, falei agora há pouco aqui de uma notícia do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tentando ali triplicar as tarifas sobre o aço e alumínio chinês, elevando ali a tarifa, na verdade, quer elevar de 7,5% para 25%. Entender um pouco da tua leitura, como que a China pode reagir a esta medida significativa ali de aumento das tarifas sobre aço e alumínio por parte dos Estados Unidos? Além disso, quais são as possíveis consequências para as relações mais comerciais aí entre os dois países? Tem implicações para o Brasil, né, Paula? Não pode esquecer disso. O minério de ferro é que vira aço, não é? A China não tem minério de ferro. O aço que a China vende vem do Brasil, vem da Austrália, vem da Índia, vem de outros lugares. Então, com certeza, uma imposição dessas também impacta aquilo que é comprado do Brasil em questão de minério de ferro. Então, está extremamente associado. Então, não é uma medida que o Biden toma que prejudica somente a China. E tem uma outra coisa, né? O que o presidente Biden está tentando fazer é justamente arrefecer a retomada do crescimento chinês. Você vê que há 2 semanas atrás, a gente até comentou a visita da Janet Yellen falando que não queria que a China voltasse à plena produção, à plena produtividade, e o que é extremamente cômico de você ver um país chegar para o outro e falar, por favor, não produza, porque nós ainda não estamos preparados e não temos condições de concorrer com vocês. E, obviamente, que a China surpreendeu o mundo esta semana, eu espero que os economistas devem ter comentado, que ela cresceu neste primeiro quartel do ano muito mais do que aquilo que se esperava ou se havia projetado. Então, a China vem numa retomada, no processo de retomada de crescimento, porque ela está mudando o seu modelo econômico, Paula. E é importante as pessoas compreenderem isso. A China seguiu muito o modelo dos gansos voadores, estabelecido pelo Japão, de você ter aí um modelo todo baseado na exportação, mas a pandemia alterou muito dessa dinâmica, porque o mundo ainda não se recuperou da pandemia. A China reduziu aí a sua relação comercial com a Europa, não por causa do tamanho da relação, mas porque a Europa empobreceu em razão da guerra. Então a China tem olhado aí muito mais para o seu mercado doméstico e, obviamente, que ela tem uma capacidade ociosa importante que vai utilizar nessa situação toda. Então, é prejudicial? É. Os chineses vão tomar alguma medida contra os Estados Unidos? Talvez haja alguma retaliação aqui e ali, mas está muito claro de que para Biden não interessa aí uma retomada do crescimento chinês, que tem um impacto direto nos Estados Unidos. Maravilha, professor. Quero agradecer, muito bom. Obrigada por nos atender mais uma vez nesta semana. Até a semana que vem. Até a semana que vem, sempre um prazer conversar com vocês. Muito obrigada. Professor Marcos Vinícius de Freitas, trazendo aí pontos importantes para a gente.